Os filmes mais fracassados de 2022. O cinema é um campo repleto de expectativas, onde a empolgação do público e as promessas dos estúdios nem sempre se concretizam. Em 2022, alguns filmes que prometiam muito acabaram decepcionando e na verdade não entregaram foi nada. Eles falharam tanto em crítica quanto em bilheterias. Morbius, um dos lançamentos mais aguardados, tinha a missão de expandir o universo de vilões da Marvel sob a bandeira da Sony. Estrelado por Jared Leto, o filme prometia trazer um anti-herói complexo, mas foi amplamente criticado por seu enredo confuso e falta de desenvolvimento. A história girava em torno do Dr. Michael Morbius, que buscava uma cura para sua rara doença sanguínea, e acaba se transformando em um vampiro. Porém, a execução falhou em cativar o público, resultando em uma das piores bilheterias do ano. O que poderia ter sido uma nova e emocionante adição ao universo de super-heróis, acabou sendo um grande desapontamento. The Batman. Embora The Batman tenha sido bem recebido por muitos críticos, sua abordagem sombria e seu ritmo mais lento dividiram muitas opiniões. Muitos fãs esperavam uma aventura mais leve e acessível, especialmente após as versões anteriores do personagem. O filme apresentou uma nova interpretação do Homem-Morcego, com Robert Pattinson no papel principal, mergulhando em uma Gotham mais sombria e realista. Contudo, alguns espectadores acharam um tom excessivamente pesado e a narrativa por vezes arrastada. Essa dicotomia gerou debates acalorados entre os fãs e os críticos, fazendo com que o filme, apesar de suas qualidades, não fosse unanimidade nas bilheterias. Jurassic World Domínio. A terceira parte da trilogia Jurassic World tinha grandes expectativas, especialmente com o retorno dos personagens clássicos da franquia original. No entanto, Domínio não conseguiu proporcionar a emoção e a coesão que os fãs esperavam. A trama, que envolvia a luta pela sobrevivência em um mundo com dinossauros coexistindo com os humanos, foram criticadas por sua falta de inovação e desenvolvimento de personagens. Muitos espectadores esperavam ver cenas épicas de ação e uma exploração mais profunda do impacto dos dinossauros na sociedade, mas acabaram se deparando com um filme que parecia mais uma repetição do que uma nova aventura. Enfim, acharam clichê. Em quarto lugar, Uncharted. Baseado na famosa franquia de jogos, Uncharted tinha tudo para ser um grande sucesso. Estrelado por Tom Holland, o filme prometia uma narrativa emocionante, cheia de ação e aventura, mas as críticas foram mistas. Embora os fãs tivessem altas expectativas por uma adaptação que capturasse a essência dos jogos, muitos sentiram que a história era superficial e previsível demais. A falta de química entre os personagens e a narrativa que não explorou adequadamente o potencial do material de origem resultaram em uma recepção morna e fraca nas bilheterias. Moonfall. Esse filme de ficção científica prometia uma trama grandiosa sobre a Lua ameaçando colidir com a Terra. Com um elenco de peso, as expectativas eram bem altas para um espetáculo visual. No entanto, Moonfall foi amplamente criticado por seu enredo inverossímil e falta de profundidade nos personagens. Muitos esperavam uma experiência emocionante, mas o filme se tornou mais uma série de clichês e cenas exageradas, resultando em uma recepção negativa tanto nas bilheterias quanto entre os críticos. Em sexto lugar, A Filha do Rei. Adiada várias vezes, The King's Daughter foi lançada com grandes expectativas, mas rapidamente se tornou um exemplo de como a longa espera por um filme pode prejudicar e muito. Com um enredo que misturava fantasia e romance, o filme contava a história de uma princesa que buscava a imortalidade. Contudo, a execução decepcionou. Com críticas apontando para uma narrativa confusa e falta de envolvimento emocional, o filme tinha potencial, mas a falta de uma história coesa e personagens memoráveis fez com que fosse ignorado pelo público. Em sétimo lugar, Blonde. Este filme biográfico sobre Marilyn Monroe, estrelado por Ana de Armas, gerou grande expectativa por sua abordagem ousada e intensa. Entretanto, a recepção foi polarizada. Embora alguns críticos elogiassem a atuação de Ana, muitos sentiram que o filme falhou em capturar a verdadeira essência da atriz, optando por uma versão mais sensacionalista da sua vida. O público esperava uma narrativa mais respeitosa e profunda, mas a abordagem acabou deixando muitos desapontados, resultando em um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias. Oitavo lugar, Bros. Esse filme de comédia romântica buscava se estabelecer como um marco na representação LGBT. Oitavo lugar, Bros. Esse filme de comédia romântica buscava se estabelecer como um marco na representação LGBT, apresentando um romance entre dois homens. Embora tenha sido bem recebido pela crítica, Bros enfrentou dificuldades nas bilheterias. A expectativa era que o filme quebrasse barreiras e conquistasse uma ampla audiência, mas acabou não alcançando o público desejado.
Isso levantou questões sobre a aceitação e o espaço de histórias LGBT no mainstream, trazendo à tona discussões importantes sobre a representação no cinema. Em nono lugar, Lightyear. Como spin-off da franquia Toy Story, tinha grandes expectativas por parte dos fãs. O filme prometia contar a origem do personagem Buzz Lightyear, mas a recepção foi mista. Muitos esperavam uma nova aventura emocionante, mas a falta de conexão emocional com os personagens deixou alguns espectadores desapontados. Além disso, há controvérsia em torno de algumas escolhas criativas, como a inclusão de um relacionamento entre personagens do mesmo gênero. Gerou debates e impactou nas bilheterias, fazendo com que o filme não atingisse o sucesso esperado. Em décimo lugar, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Embora faça parte da franquia de Harry Potter, ele não acabou tendo o impacto esperado. Com críticas negativas sobre o enredo, muitos fãs acharam que a história não conseguiu capturar a magia e o encanto da saga original. E o filme teve um desempenho fraco nas bilheterias, gerando debates sobre o futuro da franquia. Esses filmes, que começaram como grandes promessas, acabaram se tornando lições sobre a fragilidade da fama no cinema. O que poderia ter sido grande sucesso se tornaram histórias de fracassos. Lembrando a todos que, no final das contas, a conexão emocional do público é essencial. Quando isso não acontece, as redes sociais estão prontas para discutir e criticar as falhas, demonstrando que o cinema é tanto sobre arte quanto sobre conexão humana.